Graça e paz. Hoje, dia 27 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 18, verso 3, diz assim: E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. O título da nossa meditação é Uma Conversão Radical. George Littleton, um inglês agnóstico do século XIX, estava convencido de que era impossível um homem como Saulo de Tarso, mais tarde apóstolo Paulo, mudar radicalmente o curso de sua vida, como o Novo Testamento relata. Então ele decidiu escrever um livro para defender seu ponto de vista e semear dúvida na cristandade, mostrando que a conversão de Saulo foi somente aparência. Depois de uma intensa investigação, esse foi o resultado de seus estudos. Concluindo a conversão de Saulo e seu apostolado, provam que a conversão ao cristianismo é consequência de uma revelação divina. O mesmo Littleton acabou se tornando cristão ao confiar em Cristo como seu Salvador pessoal. Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, considerava a conversão de Paulo como um acontecimento de grande importância. Ele contou essa história 3 vezes: Atos capítulo 9, Atos 22 e 26. Com muitos detalhes, a vida de Paulo é o exemplo de uma conversão radical que vai além das palavras e de uma decisão intelectual. Ela afeta todas as áreas da vida de uma pessoa e provoca um apego incondicional a Deus. Ainda que nossa conversão pareça comum quando comparada à de Paulo, nosso compromisso pode ser tão sólido quanto o dele, porque também nos encontramos com o mesmo Cristo ressurreto e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Agnóstico significa aquele que declara inacessível ao entendimento humano toda noção de absoluto, por exemplo, Deus. Nós temos para complementação de nossa meditação a leitura de Atos, capítulo 27, verso 27 e também Atos, capítulo 28, verso 10. Atos capítulo 27, verso 27 diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Atos 28, verso 10 diz assim: Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aleluia, né? Glória a Deus, porque mais uma vez nós podemos ver o relato da conversão de Saulo, agora Paulo. Aquele que era perseguidor, se tornou então perseguido. Aquele que outrora hostilizava os cristãos, agora era hostilizado. E aqui, no livro de Mateus, nós lemos sobre a conversão que nos torna igual criança. Se nós não nos tornarmos como criança,
de modo algum entraremos no reino dos céus. Uma conversão radical com esse versículo e o texto que nós lemos, mais os textos do livro de Atos, nós pensamos e muitas vezes nos perguntamos como é essa conversão. O título da nossa meditação diz uma conversão radical. O que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento quando se trata da pessoa de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo? Quando nós olhamos para o versículo acima de Mateus 18:3, pensamos logo na criança. De que forma? A criança, ela é sem maldade, ela não guarda mágoa, rancor, ela sempre diz a verdade, para ela tudo é simples, tudo é inocente, tudo é rindo. Eu estou tendo uma experiência ao longo dos meus anos, agora esse ano especificamente, com uma neta. Às vezes eu fico olhando e imaginando, poxa vida, o que é ser um cristão como uma criança, sem nenhum tipo de maldade, inocente. Nós devemos ser assim após convertido. Uma criança, você dá uma bronca, de repente um tapa, ou até mesmo um beliscão, não é? Logo ela está ali, perto de você, te acariciando, e se alguém perguntar a ela, vovó brigou? Ela diz o quê? Não. Vovó é brava? Não. O que a vovó é? A vovó é legal, é boazinha. Nós não temos um coração genuíno, nós não temos um coração que é 100% amor, inofensivo. Nós magoamos e somos magoados, nós entristecemos e somos entristecidos, nós recebemos uma palavra dura e damos outra, ou mais. Nós não somos igual a uma criança. E o Senhor fala que nós devemos ser igual a uma criança. Paulo, outrora, Saulo, era um homem rude, malfeitor, perseguidor, de duras palavras. Quando ele tem um encontro genuíno com Deus, ele se torna amável. Ele aguenta a calúnia ao longo da vida e ainda dá testemunho de fidelidade pela causa de Cristo. Nós, muitas das vezes, quando alguém olha torto para nós na igreja, queremos sair da igreja. Quando recebemos alguma palavra dura do altar, queremos largar tudo. Vamos à igreja e falar, não me dou com a irmã fulana, com a irmã ciclana. Chegamos ao ponto de dizer, meu santo não bateu com o santo dela. Que tipo de santo que eu e você muitas das vezes temos? Não é o Espírito Santo de Deus, com certeza, porque se fosse o Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso ser, em nosso coração, seria suportai-vos uns aos outros. Por isso, esse inglês agnósticos aqui no século XIX, George Lee Tetron,
fez uma busca intensa sobre a conversão de Paulo, porque ele achava que era somente aparência. Ele buscou incessantemente que o Espírito Santo de Deus falou-lhe ao coração, e ele se tornou um cristão. Será que se alguém for se aprofundar na minha e na sua conversão, também se tornará um cristão pelo nosso exemplo? Será que o nosso modelo de cristianismo está influenciando outras pessoas? Meu amigo, minha amiga, essa é uma meditação hoje para que possamos refletir que tipo de comportamento cristão você, nós estamos tendo. Quero que você pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.